Olá pessoal, vamos para a nossa próxima aula sobre realimentação, certo? Na aula de hoje a gente vai começar, vendo as 4 topologias básicas de realimentação. Tá? Então a primeira delas é a chamada séries paralelo. Tá? Qual a característica dela? Nós temos uma tensão na entrada e temos tensão na saída. Então obviamente a gente está falando de um amplificador de tensão. Tá? Por que é série paralelo? Tá? Porque a forma de medir tensão na saída para poder realimentar é em paralelo, é assim que nós medimos tensão. Então a saída é paralela. Tá? E a forma que eu tenho de subtrair uma tensão de outra é fazendo a conexão em série, do jeito que está aqui. Né? Então aqui eu tenho a tensão Vs de entrada, né? A tensão que efetivamente vai entrar é Vi, né? E eu preciso subtrair de Vf. Então, conectando VF em série dessa maneira, eu tenho a possibilidade de subtraí-la de VS para produzir a tensão de entrada VI, certo? Então, essa é a primeira configuração, tensão, tensão, e que, portanto, pela natureza da forma de medir tensão é paralelo na saída e pela natureza de somar ou subtrair duas tensões é série na entrada. Então, é série paralelo. Tá? Na nossa próxima configuração, nós temos corrente e corrente. Corrente na entrada e corrente na saída. Como é que a gente mede corrente? Né? A gente tem que ligar o amperímetro em série. Então, por conta disso, na saída eu tenho que ter série, uma conexão série. Já na entrada, a forma que eu tenho de subtrair uma corrente de outra é conectá-las em paralelo. Então, nesse caso, eu tenho uma conexão paralelo-série. Tá? De forma análoga, se eu tiver tensão na entrada, né, e corrente na saída, a gente vai, como na saída outra vez, desculpe, é corrente, a gente vai medir em série, então a saída é série, e na entrada, como é tensão, a gente já viu que a forma de subtrair uma tensão de outra é em série, então também tem série na entrada. Então esse é um amplificador série-série. Tá? E por último, nós temos corrente na entrada e tensão na saída. Então, se vamos medir tensão, a medição é feita em paralelo, ele é paralelo na saída. E se vamos subtrair uma corrente de outra na entrada para fazer a realimentação negativa, então significa que na entrada a comparação é feita em paralelo. Então a gente tem paralelo, paralelo. E essas são as 4 configurações básicas de amplificadores que nós temos. De amplificadores com realimentação que nós temos. Tá? Bom, nosso próximo passo agora é entender como pegar essa estrutura, que não é ideal, diferente daquela topologia da primeira aula de realimentação, e adaptá-la para que ela funcione de forma ideal. Tá? Então vamos começar a estudar isso a partir do amplificador de realimentação série paralelo, que é quando nós temos tensão na entrada e tensão na saída. Tá? Então aqui nós temos uma representação do circuito A, né, onde ele tem uma determinada resistência de entrada, aqui eu tenho uma fonte de tensão controlada por tensão, que é o ganho de tensão, e uma resistência série de saída. Tá? Então isso aqui é o modelo básico de um amplificador de tensão. Tá certo? Tenho a conexão do sinal Vs, tá? E aqui eu tenho a malha de realimentação. O que é que a malha faz? Ela mede a tensão VO de saída e entrega em VF uma versão da tensão de saída dada por beta VO, ou seja, uma fonte de tensão também controlada pela tensão VO de saída, que produz VF. Tá? Então, se a gente for ver aqui, quem é VI? Né? VI vai ser Vs menos Vf. É só eu fazer uma equação de malha aqui, né? Posso fazer uma equação de malha aqui e eu vou ver o seguinte, que eu vou ter Vs, deixa eu fazer em vermelho para poder ficar mais fácil de diferenciar do que já estava escrito, né? Eu vou ter Vs, né? Aí, ó, eu estou chegando aqui, entrando pelo terminal positivo, então aqui eu estou entrando pelo negativo, é a conversão de gerador, entra somando, aqui vai entrar pelo positivo, então é conversão de receptor, vai subtraindo, então eu tenho menos VI, né? E aqui novamente eu estou circulando a malha nesse sentido, né? Eu vou entrar pelo terminal positivo, então também é conversão de receptor, também é negativo. Menos VF, isso aqui tem que dar igual a zero. Então daí eu consigo ver que a tensão VI, né, vai ser igual a Vs
menos VF, como precisa ser, e eu vejo que eu tenho de fato uma realimentação negativa. Tá certo? Notem que eu não tenho resistência de carga desenhada aqui, mostrando, portanto, que na saída não há nenhuma interferência na operação do amplificador A, porque a carga é infinita. Tá? Notem aqui também que a malha de realimentação não carrega o amplificador A, porque tem impedância de entrada infinita, certo? Tá? E assim também aqui não tem nenhuma resistência que vai interferir na operação do circuito. Isso aqui eu tenho uma fonte de tensão perfeita. Se eu tivesse uma resistênciazinha aqui, ela seria uma fonte de tensão real. Mas eu não tenho resistência série com essa fonte de tensão controlada por tensão aqui. Então eu tenho uma fonte de tensão perfeita, uma impedância de entrada infinita, mostrando que a malha de realimentação não interfere na operação do amplificador A. Note que a fonte de sinal Vs também é perfeita, não tem resistência RS, né? E que a impedância de carga é infinita. Então aqui eu tenho aquela situação ideal em que o amplificador, o circuito A, o amplificador A, ele não sofre interferência nem da fonte de sinal, nem da carga, nem da malha de realimentação, certo? E aqui eu posso representar o amplificador realimentado como tendo uma determinada resistência de entrada, né, RIF, que é a resistência de entrada de realimentação. Tá? Aqui eu tenho uma resistência de saída de realimentação, e aqui eu tenho uma fonte de tensão controlada por tensão, onde o ganho é AF. Né? Lembrando que AF, né, é A sobre 1 mais a beta, onde o ganho A é o ganho desse amplificador apenas. Mas aqui eu estou representando, né, o circuito realimentado como um todo, na forma do modelo padrão de um amplificador de tensão. Ok? Bom, então, mas isso aqui, lembrando, é a situação ideal. É a situação ideal. Na prática não é assim. Na prática eu tenho um RS, estava representado aqui, né? Eu tenho um RS, né? Aqui. Na prática eu tenho um RL, não é infinito, e na prática a malha de realimentação vai carregar o amplificador inicial. Então como é que eu lido com essa situação? Certo? Antes disso, vamos ver algumas coisas. Vamos ver como é que a gente calcula o RIF desse modelo ideal, da situação ideal, e vamos ver como é que a gente calcula o ROF também dessa situação ideal. Depois a gente passa para a parte prática, ok? Bom, então vamos começar com o RIF. Né? O RIF, por definição, ele é a fonte de sinal Vs dividido pela corrente II, que é essa corrente aqui, ó, que efetivamente entra para o amplificador A. Tá? Então note que essa corrente que entra, II, ela é dada pela tensão em cima de RI. Quem é a tensão em cima de RI, que é a resistência de entrada do amplificador A? É VI. Então não é Vs que aparece aqui. Por que não é Vs? Porque eu subtraio de Vf. Tá? Então a tensão que efetivamente produz a corrente que vai entrar aqui não é Vs, é VI. E VI é Vs menos Vf, como está representado aqui. Tá? Então no lugar de II aqui, eu vou escrever VI dividido por RI, onde RI é a resistência de entrada do amplificador A. Ok? Vamos seguir o desenvolvimento disso. Então o que é que acontece agora? Tá? Agora a gente vai ter o seguinte. Eu agora vou jogar, né, esse RI aqui para cima, como está aqui, né? E eu vou ver que a minha resistência de entrada de realimentação é o RI que multiplica Vs dividido por VI. Tá? Quem é Vs dividido por VI? Eu vou manter o VI e no lugar de Vs eu vou escrever VI mais VF. Né? E se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que Vs é essa tensão mais essa. Certo? Então, né, Vs vai ser VI mais VF. E quem é VF? Vamos olhar aqui. VF, que é essa tensão aqui, ó, é beta VO. Então, vou substituir no lugar de VF, eu vou botar beta VO. Certo? E quem é VO? Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que VO, veja, como a impedância aqui é infinita, e a impedância de entrada aqui também é infinita, não existe corrente circulando por aqui. Não tem por onde ela passar. Então não há queda de tensão em cima de RO.
né? Então, VO é exatamente igual a AVI. Então, no lugar de VO, eu vou botar AVI. Pronto. Agora, o que eu posso fazer? Eu cancelo esse VI com esse VI com esse VI, e vai me restar aqui no denominador 1, né? Aqui vai ser 1 e aqui vai ficar apenas o A beta, né? Então, daí eu tiro que a minha resistência de entrada realimentada é a resistência de entrada original, né, que multiplica 1 mais A beta. Então, nós com a realimentação conseguimos aumentar a resistência de entrada de um amplificador de tensão, o que é o que nós desejamos. Nós queremos que a resistência de entrada de um amplificador de tensão seja a maior possível, tá? A maior possível. E aí, assim, pela realimentação a gente aumenta. Note que o ganho AF ele é 1 mais A beta vezes menor do que o ganho A, que é o ganho de malha aberta. E essa é a mesma quantidade que a realimentação faz com que a resistência de entrada aumente. Então eu estou trocando o ganho pelas vantagens. E uma das vantagens, nesse caso, é aumentar a resistência de entrada. Certo? Esse resultado ele pode ser estendido para uma impedância. Tá? Então, se eu tiver uma impedância mais genérica, digamos assim, a única coisa que a gente vai fazer é trocar o RI pelo ZI de S, que é a impedância de entrada do amplificador original, e aqui eu tenho que botar, né, o fato de que o ganho A e o ganho da malha de realimentação beta eles podem variar com a frequência. Claro, se a malha de realimentação for uma malha resistiva, né, então beta não seria função de S, mas bom, isso é uma particularização já. Né? Agora vamos ver a resistência de saída. Para medir a resistência de saída, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chegar na parte do circuito de saída, que é essa parte aqui, vai matar a fonte de sinal de entrada, trocando ela por um curto, fazendo Vs igual a zero, e vai conectar aqui uma fonte de teste Vt, e vai medir a razão entre essa tensão Vt e a corrente que ela vai produzir. Isso vai me dar a resistência de saída, é o método clássico de fazer isso. Então aqui está representado, né, o circuito, a parte de saída do circuito. Note que ele está mostrando que não flui corrente, né, para a realimentação, porque a gente está aqui supondo que a impedância de entrada da malha de realimentação é infinita, então não desce corrente, a gente está trabalhando na situação ideal, lembre-se. Conectamos uma tensão de teste na saída e queremos ver quem é a corrente I que ela produz. A razão entre Vt e a corrente I produzida é a resistência de saída realimentada. Tá? Então, quem é a corrente I? Ora, a corrente I vai ser a tensão do lado de cá, que é Vt, menos a tensão do lado de cá, que é AVI, dividido pela resistência que está no meio, que é RO, que é a resistência de saída do amplificador básico. Tá? Então, como Vs é igual a zero, lembre-se que a gente matou a fonte de sinal da entrada, então VI, que seria igual a Vs menos Vf, fica só igual a menos Vf, já que Vs é igual a zero. E no lugar de Vf eu posso botar beta VO. E no lugar de VO, quem é que eu tenho conectado no lugar de VO? Eu tenho VT. Então eu tenho beta VT. Certo? A partir daí, então, eu posso vir aqui onde eu tinha menos AVI e menos com menos vai dar mais. Tá? E aí eu vou ter esse A que multiplica beta VT. Então vai ficar A beta VT. Ok. Botando VT em evidência, fica aqui, né, entre parênteses, 1 mais a beta dividido por RO. Pronto. Agora a única coisa que eu preciso fazer, né, é jogar, né, o I para cá dividindo, para ficar VT sobre I, para eu obter o ROF. Vou jogar o RO para lá, para o lado de lá, multiplicando, e o 1 mais a beta dividindo. Então isso vai resultar em ROF igual a RO sobre 1 mais a beta. Tá? Então mostra agora que a realimentação, né, ela produziu uma resistência de saída que é 1 mais a beta vezes menor do que a resistência de saída original, o que melhora a resistência de saída do amplificador realimentado, já que ele é um amplificador de tensão. E idealmente um amplificador de tensão tem resistência de saída nula. Tá? Não vai ser zero, mas vai diminuir da mesma quantidade que o ganho diminuiu. Certo? Lembra sempre que a quantidade de realimentação é a proporção, né, da troca que eu faço com a moeda ganho, digamos assim. Tá? E a gente pode generalizar isso para o caso, né, em que eu tenho
impedâncias complexas. Tá? Então, eu só preciso aqui colocar a impedância do amplificador A, né? Aqui é a impedância do amplificador realimentado, e vai ser a impedância do amplificador A dividido por 1 mais A de S beta de S. Ok? Bom, agora vamos lidar com a situação prática, certo? Ou seja, agora vamos levar em consideração que não é verdade que isso aqui é uma fonte de tensão ideal, ela tem uma resistência RS, que não é verdade que a carga tem impedância infinita, então tem um RL, por exemplo, e não é verdade que a malha de realimentação não carrega o amplificador A, ou seja, a impedância de entrada dela não é infinita, tá? E a fonte de tensão controlada por tensão na saída dela não é, né, perfeita. Então tem uma resistência aqui que modela essa imperfeição. Então vamos tentar ver como é que a gente faz agora para levar isso em consideração e poder analisar a situação real segundo essa metodologia que a gente aprendeu que só funciona para a situação ideal. Tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa, nós vamos representar aqui, né, a estrutura completa. Então, o que é que eu tenho aqui? O amplificador inicial, que é o não realimentado. Aí agora eu já represento o RS, né, que modela o fato de que essa fonte de tensão não é o ideal. Né? Na verdade, isso aqui pode modelar um equivalente de TVNAND de qualquer coisa, mas não é uma fonte de tensão ideal, então existe uma resistência aqui, né, que no modelo ideal não aparece. Né? A gente tem uma resistência de carga RL, mostrando que não é infinita, e portanto ela interfere na operação do amplificador A. E aqui ainda não está mostrado como é que a malha de realimentação interfere, mas já vamos ver. E aqui tem uns conceitos que são interessantes, vejam. Aqui a gente tem a definição de RIF, que é a resistência de entrada do circuito do amplificador realimentado. Tá? Note que RS está incluído nela. Tá? Depois a gente vai ver que na prática a gente não pode incluir a resistência série da fonte de sinal na resistência de entrada do amplificador realimentado. Então a gente vai definir uma outra resistência de entrada chamada de RIN, mas a gente vai ver isso mais adiante. Do mesmo jeito, a resistência de saída de malha fechada, ROF, né, do sistema amplificador realimentado, ela inclui o RL. Isso também não é assim que funciona, é a carga, né? Poxa, ela não pode fazer parte da resistência de saída do amplificador. Então a gente vai definir um outro conceito, que é o do ROUT, que não inclui o RL, mas a gente também vai ver isso posteriormente. Certo? Bom, agora vamos colocar, né, a questão da malha de realimentação. Né? Então aqui a malha de realimentação estava como um bloco, eu já tinha representado o RS e o RL, mas a malha de realimentação ainda era um bloco fechado, a gente ainda não tinha visto como é que ela interfere na operação do amplificador A. E agora a gente vai trocar a malha de realimentação por um circuito equivalente daqueles parâmetros de quadripolo que nós vimos antes. Tá? Eu queria que vocês notassem também que o RS, dessa figura para essa, ele foi desenhado mais próximo do amplificador básico. E o mesmo aconteceu com o RL. Ele foi desenhado mais próximo do amplificador básico. Tá? E por que a gente escolheu, a gente está vendo aqui, né, Hs, né, os parâmetros Hs, né? Ora, a gente escolheu os parâmetros Hs, porque se a gente voltar lá nos circuitos equivalentes, já vamos fazer isso, a gente vai ver que é o que tem série na entrada e que tem na saída paralelo. E por que isso? Porque o nosso amplificador ele é série paralelo. E por que ele é série paralelo? Porque ele é um amplificador de tensão. E a gente mede tensão na saída em paralelo, então ele tem que ser paralelo na saída, e a gente subtrai uma tensão de outra na entrada para fazer a realimentação negativa em série. Então é por isso que ele é série paralelo. Então é por isso que nós precisamos encontrar qual é o circuito equivalente daqueles modelos de quadripolo que tem entrada série, que tem série do lado de cá e paralelo do lado de cá. Vamos voltar lá? Então vejamos. Então está aqui. Está aqui. Então a gente vai ver nesse caso aqui, ó, paralelo, paralelo, não é o caso. Série, série, não é o caso. Aqui está, série e paralelo. Né? Série do lado de cá, paralelo do lado de lá. Obviamente que é esse. Esse outro aqui é paralelo e série, é o oposto. Né? O que a gente precisa agora são os parâmetros H. Então a gente vai ter o H11, o H12, o H21 e o H22. Vamos voltar lá e continuar. Então agora a gente colocou aqui,
né, os parâmetros de quadripolo do circuito adequado, H11, H12, H21 e H22. Bom, então vamos em frente, tá? Na sequência, a gente precisa, certo, transformar isso aqui, que não é obviamente a situação ideal, numa situação ideal. Então eu vou adaptar o amplificador básico, que está numa situação não ideal, eu vou criar uma versão que a gente vai chamar de circuito A. Por que a gente vai chamar de circuito A? Porque esse cara aqui é o circuito A e ele é a situação ideal. Então a gente quer levar para essa situação ideal, certo? Em que essa fonte não tem RS, em que a resistência de carga é infinita, em que a impedância de entrada da malha de realimentação é infinita, em que a fonte de tensão controlada do lado de cá da malha de realimentação é perfeita, tá? Então o que é que nós vamos fazer para isso? O que é que a gente viu? Que tem uma resistênciazinha aqui, que tem uma resistênciazinha aqui. Vimos que tem um RS aqui e que tem um RL aqui. Essa é a situação real. Então o que é que a gente fez com o RS que estava aqui? Desenhou ele mais perto de cá. O que é que a gente fez com o RL que estava aqui? Puxou ele para cá e desenhou ele aqui pertinho. Para que isso? Para incluir ele numa nova versão, que a gente vai chamar de circuito A. O RS que estava aqui, a gente vai deslizar ele por aqui, ó, como se a gente fosse arrastar ele por aqui. Aí tira ele daqui, arrasta ele para cá, depois arrasta ele para cá e deixa ele perto do amplificador A. O outro RL, o outro H22 que estava aqui, o que é que a gente vai fazer? Vai desenhar ele aqui também, né? Ele vai continuar conectado desse ponto para esse, né? Só que aqui em cima, perto do amplificador básico, para que eu possa criar uma nova entidade que eu vou chamar de circuito A. Tá? Então vamos ver isso aqui. Vejam só, tá vendo? Eu vou pegar esse H1 que está aqui, ó, e vou deslizar com ele por aqui e desenhar ele aqui pertinho. Mesma coisa esse RS que estava aqui, ó, eu deslizei ele por aqui e vou escrever ele aqui pertinho do amplificador A. O RL que estava aqui, eu já deslizei ele e trouxe ele para perto do amplificador básico. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse H12 que está conectado desse ponto para esse, e ao invés de desenhar ele aqui, vou desenhar ele aqui, do jeito que está aqui. E agora eu vou criar uma nova entidade aqui, que tem dentro o amplificador básico, mas que vai incorporar o RS e o H11, o RL e o H22, perdão, e que nós vamos chamar de circuito A. E essa entidade aqui é um circuito A que vai ter um VS sem RS, porque o RS foi trazido aqui para dentro, né? Vai ter resistência de carga infinita, porque a resistência de carga foi trazida aqui para dentro. E quando a gente olha como é que fica a malha de realimentação, sem esse cara aqui e sem esse cara aqui, a única coisa que está faltando é que aqui eu tenho esse H21 e 1, e aqui não tem nada, a gente já vai falar sobre isso. Mas do lado de cá, tá vendo, ó, o H1 foi trazido para cá, né? O RL saiu daqui porque foi representado aqui. O RS saiu daqui porque foi representado aqui. E essa estrutura a gente vai chamar de um circuito A, que nós criamos para poder analisar isso segundo a situação ideal. Tá? Vamos falar por que essa fonte de corrente controlada por tensão sumiu daqui. Tá? Uma outra coisa que estava subentendida no modelo ideal, né, é que todo o efeito que a entrada produzia na saída se dava pelo amplificador A. Nada acontecia através daqui. De forma análoga, todo o efeito da saída do lado da entrada acontecia pela malha de realimentação. Nada acontecia pelo amplificador A, certo? Bom, então a gente sabe que a configuração emissor comum, entre o coletor e a base, por exemplo, ela não tem interferência, né? Diferente da configuração coletor comum, que a saída é no emissor, e aí pela regra de reflexão de resistência, quando a gente conecta uma resistência de carga na saída do seguidor de emissor, né, do coletor comum, ele interfere na resistência de entrada. Então é um circuito que claramente a saída interfere na entrada. Então ele não atende a esse requisito que o que acontece do lado de cá
não interfere do lado de cá pelo amplificador em questão. Então, a configuração coletor comum, né, ou seguidor de emissor, como vocês queiram chamar, ela não atende a esse requisito. Mas o emissor comum atende. O que acontece do lado do coletor não interfere do lado da base, a menos que eu faça uma realimentação, mas normalmente não interfere. Então, isso aqui é verdade. O que significa que isso é verdade? Tá? Que a gente vai ter que a transmissão, né, do efeito do lado 1 para o lado 2 se dá através dessa fonte controlada. Veja, o que acontece do lado de cá não tem interferência do lado de cá pelo modelo ideal. Na prática, não é bem assim, né? Na prática, esse modelo aqui mostra que o que acontece do lado 1 interfere do lado 2, segundo o H21. Tá? Então, H21 mostra como a corrente do lado 1 interfere na tensão do lado 2. Isso é, obviamente, uma imperfeição. Para que nós possamos fazer a análise segundo a situação ideal, a gente precisa fazer essa suposição aqui. Que o H21 do amplificador básico, né? Lembrando que o H21 é o que modela como o efeito do lado 1 interfere do lado 2. Então, o H21 do amplificador básico, quem é? O H21 do amplificador básico é o ganho A, certo? Na verdade, é o ganho AF, né? Mas, bom, vamos em frente, tá? Então, eu preciso garantir que, apesar de que não é verdade que isso aqui não existe, ela existe, eu preciso garantir, pelo menos, que o efeito que o lado 1 produz no lado 2 é muito maior aqui por cima do que aqui por baixo. E isso eu faço através dessa suposição, que o H21 do amplificador básico, né, é muito maior do que o H21 da rede de realimentação. O H21 do amplificador básico, eu falei aqui uma coisa equivocada, tá? Não tem nada a ver com a AF não, porque aqui não é o amplificador básico, é o ganho A, tá? Então eu tenho que ter que o ganho do amplificador básico, tá? Ele tem que ser muito maior do que o H21 da malha de realimentação, para que eu possa, né, escrever essa relação aqui, supor que ela é verdadeira. É preciso que essa suposição se sustente para que eu possa fazer a análise. Na maioria das vezes, né, quando a gente tem uma malha de realimentação resistiva, por exemplo, isso é verdade. Tá? E nas situações que a gente vai estudar isso aqui, isso será verdade. Então esse é um primeiro ponto. Tá? Que a transmissão do lado 1 para o lado 2 se dá aqui por cima e não aqui por baixo. O efeito aqui por baixo ele pode até existir, mas ele tem que ser muito menor do que o efeito por cima e a gente possa desprezar o efeito que o lado 1 tem no lado 2 pela malha de realimentação. Tá ok? Bom, isso resolve a questão de que a transmissão do lado 1 para o lado 2 se dá aqui por cima. Agora eu preciso cuidar que a transmissão do lado 2, que é a saída do lado da entrada, aconteça toda aqui por baixo e não aconteça aqui por cima. Como eu falei para vocês, na configuração emissor comum, isso é tranquilo, é um exemplo. Se eu quisesse usar aqui no lugar do amplificador básico um coletor comum, eu teria problemas. Mas para um amplificador tipo emissor comum, eu posso dizer que o H12, quem é o H12? É isso aqui, ó. O H12 mede como o que está do lado 2 interfere do lado 1. Tá? Então o H12 ele vai dizer como a tensão do lado 1 é afetada pela tensão de saída. Como a tensão aqui na entrada vai ser afetada pela tensão de saída. Então eu preciso garantir que o H12, de forma análoga ao que a gente fez aqui em cima, eu preciso garantir que o H12 do amplificador básico ele é muito menor, né, do que o H12 da malha de realimentação, garantindo, portanto, que esse cara predomina e que, portanto, toda transmissão daqui para cá, né, se dá aqui pela malha de realimentação e por aqui é desprezível, certo? Pronto. Se essas duas exigências se sustentam, então eu posso seguir adiante com a minha representação, com a minha análise segundo a situação ideal. Então vejam, para que isso funcionasse, eu tive que fazer essas duas suposições, elas precisam se sustentar, felizmente elas se sustentam, tá? E eu preciso garantir, tá,
que agora eu trabalho com esse cara aqui como sendo um amplificador A. Tá bom? Esse cara aqui tem que ser o meu amplificador A, tá? E o que é diferente do amplificador básico, certo? O amplificador básico é o amplificador não realimentado, e o amplificador A é o que eu vou usar, por exemplo, quando a gente fala que o ganho é A, é o ganho dessa parte cinza aqui, ó, dessa parte cinza aqui. Não é o ganho do amplificador básico. O ganho A, onde eu vou ter que o AF é igual a A sobre 1 mais A beta, esse A que está aqui é o A dessa parte cinza aqui toda. Não é o ganho do amplificador básico. Então a gente vai ter que calcular isso, tá bom? Ok. Além disso, o beta, né, que a malha de realimentação está representada por um beta, né, o beta é justamente o H12. E ele é dado pela tensão do lado de cá V1 dividido pela tensão do lado de cá V2, que no caso é igual a VO, tá? E do lado de cá é VF, e aqui é VO, então vai ser VF sobre VO, isso aqui vai ser igual a beta, né? Afinal de contas, VF é igual a beta VO, tá? E isso tudo feito quando a corrente do lado 1 é zero, tá? Então, se a corrente do lado 1 é zero, significa que para fazer essa medição eu preciso cortar isso aqui e abrir o circuito para que não haja passagem de corrente. Tá? Então, em resumo, né, as resistências RI e RO são as resistências de entrada e saída, respectivamente, do circuito A. Não é do amplificador básico. Não é do amplificador básico. Então, o que a gente chama de RI é a resistência aqui, ó, RI. E o RO é a resistência aqui, ó, RO. Não são a resistência do amplificador básico, de entrada e saída, que nós estamos falando. Importante que isso fique claro. RIF e ROF são as resistências de entrada e saída, respectivamente, do amplificador com realimentação, incluindo RS e RL. Então agora, quando eu olho não para aqui, né, mas para aqui, aí eu tenho o que a gente chama de RIN, porque é a resistência de entrada do circuito realimentado. E o ROF é aqui, é a resistência de saída do circuito realimentado, o que é diferente do RI, que é a resistência de entrada do amplificador A, e do RO, que é a resistência de saída do amplificador A. Tá? Mas, né, as resistências reais de entrada e saída do amplificador com realimentação, elas excluem, não faz sentido, né, que na resistência do amplificador, eu fiz um amplificador realimentado. Aí qual é a resistência de saída dele? Tanto. Não pode incluir a resistência de carga. Ela é do usuário, ela nem está incluída ainda no circuito, eu não sei nem o que é que eu vou conectar nele, como é que eu vou dizer que é RL? Tá? Do mesmo jeito, eu não posso dizer que na resistência de entrada RS faz parte. Então eu preciso descontar esses efeitos. Como é que eu faço isso? Bom, como na entrada é série, é fácil. Né? A resistência RIN, que é descontando o valor de RS, é a resistência do circuito realimentado, subtraindo o RS. Pronto, problema resolvido. Já o ROut dá um pouquinho mais de trabalho, mas também nada demais. Vai ser 1 sobre ROF, que é a resistência de saída do circuito realimentado, dividido por 1 sobre RL, que é a resistência de carga. E aí eu tenho o ROut descontado o efeito da resistência de carga. Tá bom? Por último, pessoal, a gente tem um quadro aqui que ajuda a gente a ver isso de uma forma mais geral. Quem é o circuito A da minha situação ideal? Né? Vai ser uma estrutura formada pelo amplificador básico, que tem RS e R11 como parte dele, o R11 é o H1, tá? Só mudou de nome. Aqui eu tenho o R22, que é o H22, que ele botou como R, e a resistência de carga, né? E na entrada eu tenho a tensão de entrada VI, que é VS menos VF, e na saída eu tenho a saída VO realmente. A resistência RI é a resistência de entrada desse amplificador AA, a resistência RO é a resistência de saída desse amplificador A, né? E aí como é que eu meço o R11? Simples, é só fazer como no parâmetro no quadripolo correspondente, né? Ou seja, eu vou fazer o R11, vai ser a resistência de entrada que eu vejo olhando para esse lado quando eu dou um curto do lado de lá. Vamos olhar isso lá no quadripolo correspondente? Parâmetros H, lembrem-se, vamos ver. Então a gente vai lá em cima, onde a gente fala dos parâmetros H, e está aqui os parâmetros H. Então o R11 é o H11, né? É o H1. Como é que eu determino quem é o H1?
simples. Ele vai ser V1 dividido por I1, quando V2 é igual a zero. Então eu preciso dar um curto do outro lado, tá? E aí eu preciso, que seria aplicar uma corrente I, né? E medir a tensão V1. Aí a razão V1 por I1 me dá a saída. Uma outra forma que eu posso fazer isso é conhecendo o circuito que tem aqui dentro e dando um curto do lado de lá para poder eliminar V2, né, e portanto sumir com esse termo aqui, deixar só o que eu estou interessado, e eu preciso olhar quem é a resistência de entrada que eu enxergo do lado de cá, que é igual a H11. Eu posso fazer isso, é como estava ilustrado lá na figura. Da mesma forma, para H22, que é a resistência do outro lado, pelo que está aqui, né, eu quero determinar esse termo, eu preciso matar esse. Matar esse significa que a corrente do lado 1 tem que ser zero, então eu abro. Então do lado de cá tem que estar aberto, certo? Conecto uma tensão V2 e a razão entre a corrente I2, que eu vou medir, e a tensão V2, que eu conecto, vai me dar o H22. Eu posso fazer isso assim, aplicando valor, uma tensão e medindo a corrente. Mas eu também posso abrir do lado de cá e olhar e, por inspeção, determinar quem é a resistência que eu enxergo quando eu olho para o terminal 2. Certo? Então, se a gente olhar aqui agora, a gente vai ver, né, que o R11, eu preciso olhar a resistência que eu enxergo do terminal 1, dando um curto no terminal 2, porque eu preciso fazer V2 igual a zero. O R22 eu vou olhar para o terminal 2, mas aí eu preciso fazer a corrente do lado 1 igual a zero, então eu abro, tá? Né? O ganho do amplificador A eu vou determinar medindo essa tensão VO e dividindo por essa tensão VI. Então isso vai me dar o ganho do amplificador A que eu vou usar nos cálculos. Tá? E o valor de beta, lembrando quem é beta? Beta é H12. Então vamos voltar lá em cima e ver quem é H12. H12 está aqui, ó. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso sumir com esse termo aqui, que é a corrente do lado 1. Então eu preciso abrir do lado 1. Conecto o V2 do lado 2 e medindo V1 dividido por V2, eu obtenho o H12, que é o beta, certo? Como é que eu posso fazer isso? Vamos ver aqui. A gente vai conectar realmente uma tensão V2 e ver a tensão do lado V1. Olha só. Então, eu vou conectar uma tensão V2, no caso V2 para a gente é VO, e vou medir a tensão do lado de cá, que é VF. Né? E a partir daí eu vou determinar beta como sendo a razão entre VF e VO, tá? Quando a corrente do lado de cá for igual a zero. Por isso que eu preciso abrir do lado de cá. Certo? E aí é importante para a gente ver o seguinte. Sempre que eu tiver em dúvida se eu preciso dar um curto ou abrir, né, para não ter que ir lá e lembrar do parâmetro de quadripolo, da equação do quadripolo, tem uma regra prática que ajuda a gente a entender. Veja só, olha aqui o circuito que mostra a realimentação. A realimentação do lado de cá não é paralelo? Ok. Para destruir a realimentação no lado paralelo, tá? A única coisa que eu preciso fazer é eliminar VO. Como é que eu elimino VO? Eu dou um curto. Se eu der um curto, eu zero VO. Então é como se eu estivesse destruindo a realimentação. Tá? Eu estou destruindo a realimentação. Certo? Já do lado de cá, né, como é que vai se dar a realimentação? Não é em série? É em série. Então, se eu abrir o circuito do lado de cá, eu destruo a realimentação. Então, eu preciso pensar nisso. Como é que eu destruo a realimentação? E aí eu aplico essa regra que vai me levar a destruir a realimentação para saber se para medir o R11, o que é que eu preciso fazer do lado 2, e para medir o R22, o que é que eu preciso fazer do lado 1. Então é só olhar aqui, ó, e ver que eu quero destruir a realimentação, então eu dou um curto do lado 2 para zerar VO, e olho quem é R11 a partir do lado 1. Do mesmo jeito aqui, né? Eu agora quero medir R22, então eu preciso destruir a realimentação do lado da entrada. Como do lado da entrada eu tenho uma combinação em série, eu abro o circuito. Tá? De forma análoga, para calcular o beta, né, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que saber quem é o VF, né, em relação a VO.
para fazer isso, eu preciso outra vez destruir a realimentação. Como é que eu destruo a realimentação? Eu abro o VF, eu abro do lado de cá, eu abro o circuito. Tá? Vocês podem tentar usar essa ideia para poder saber se abre ou se dá curto, tá? Ou podem também, não tem nenhum problema, recorrer às equações lá do modelo de quadripolo correspondente. O importante é que vocês entendam e usem o método que vocês conseguirem lembrar mais fácil ou se sentirem mais confortáveis. Lembrando que sempre vocês podem consultar, né? A gente não precisa decorar tudo. Então, se não lembra, consulta. Não tem nenhum problema, tá? Bom, então era essa a ideia de como fazer essa análise, certo, pessoal? Bom, pessoal, para finalizar, vamos fazer um exemplo para tentar contextualizar um pouco melhor o que a gente viu, tá? Então, vamos retomar aquela configuração, a configuração do amplificador operacional não inversora, certo? Que é essa que a gente tem aqui. Então, aqui a gente tem uma resistência de carga, temos a resistência RS da fonte VS, tá? A nossa malha de realimentação, que é o divisor de tensão resistivo, certo? E aqui dentro da estrutura do amplificador operacional, a gente evidenciou uma resistência de entrada RID, que no modelo ideal seria infinito, mas aqui não é. E aqui a gente tem uma resistência de saída RO, que deveria ser nula no modelo ideal, mas não é. E aqui a gente tem o ganho do amplificador operacional, que é o ganho de malha aberta dele, que seria o ganho μ, que idealmente seria infinito. Nesse nosso caso, o μ vai ser considerado 10 elevado a 4. A resistência de entrada é de 100 kΩ e a resistência de saída de 1K. Né? Se a gente pegasse aqui o 741, que é um amplificador operacional clássico, mas já antigo, a gente teria, por exemplo, que no lugar de 10 elevado a 4 aqui para o μ, a gente teria 200 mil em vez de 10 mil. Resistência de entrada, no lugar de 100K, nós teríamos 2 MB. E a resistência de saída, no lugar de 1K, nós teríamos 75 ohms. Só para dar algumas ideias para vocês. Então isso aqui seria um amplificador bem ruinzinho, na verdade. Até pior do que o que nós fizemos, por exemplo, na nossa primeira prova, né? Inclusive. Tá? Bom, além disso, a gente vai supor que a resistência de carga é de 2K, a resistência R1 e R2 aqui da malha de realimentação vai ser 1 MB e 1K, o que significa que a gente tem um ganho de malha aberta, de malha fechada, né, em torno de 1000, idealmente, né? E, bom, se o amplificador fosse ideal, seria de 1000. Na prática, a gente vai ver que não vai dar de 1000, porque justamente o ganho de malha aberta dele é bem ruinzinho, 10.000 é bem baixo, né? E a gente tem que a resistência RS, que modela a imperfeição da fonte de sinal, é de 10K, tá? Que é um valor também relativamente alto, certo? Então, nosso primeiro passo é determinar quem é R11 e R22. Para isso, a gente vai ter que aplicar aquela ideia. Então, veja, eu quero ver quem é a resistência que eu enxergo olhando para cá, que vai ser R11, quando eu destruo a realimentação do outro lado. Destruir a realimentação do outro lado significa fazer V2 igual a zero. Como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, e dou um curto para o terra. Então, quando eu olho para cá, dando um curto para o terra aqui, eu vejo R1 em paralelo com R2, conforme aparece aqui. Tá? Agora, para determinar quem é a resistência R22, eu preciso ver quem é a resistência que eu vejo olhando para cá, tá? Quando eu destruo a realimentação do lado cá. Do lado de cá, quem é a realimentação? Né? É uma realimentação série. Né? Então, para destruir uma realimentação séria, eu preciso abrir o circuito. Então, na hora que eu abro o circuito e olho qual é a resistência que eu enxergo olhando por aqui, eu vejo R2 em série com R1. Então, eu tenho que R22 é R1 mais R2. Certo? Bom, a partir daí, eu posso desenhar quem seria o meu amplificador A, usando aquele método que nós vimos aqui, né? Usando aquele método que nós vimos aqui. Então eu vou trazer o RS para perto dele, vou trazer o R11 para perto dele, que é R1 em paralelo com R2, vou trazer a resistência de carga para perto dele, que é o RL, e vou trazer o R22 para perto dele, que é o R22. E vou tentar então agora fazer a análise, certo? Então, o ganho A é a razão, né, entre essa tensão VO aqui, né, e a tensão VI aqui na entrada do amplificador do circuito A, certo? Como é que a gente pode determinar isso, né? O resultado vai dar isso aqui. Como é que a gente chega nesse resultado? Bom, eu vou ter uma tensão μVI,
que é essa tensão aqui, e eu preciso calcular o divisor de tensão entre essas duas resistências que estão em paralelo e RO. Esse divisor de tensão vai ser RL em paralelo com R1 mais R2, que é o que está aqui, dividido por RL em paralelo com R1 mais R2, somado com RO. Tá? Isso aqui vai dar, multiplicado por μVI, dá a tensão de saída VO. Tá? Claro, o VI vai para o outro lado dividindo, né? E quem é VI? Né? O VI vai ser a tensão que está aqui em cima, que é o outro divisor de tensão entre R e D, tá? E R e D mais RS mais R1 em paralelo com R2. E aí a gente obtém o ganho A. Aplicando os valores que a gente viu lá em cima, o ganho A vai dar aproximadamente 6.000 volts por volt. A gente vê que é diferente, né, do ganho de malha aberta do amplificador operacional, que é 10.000. Então, o ganho do amplificador A deu 6.000, né, aplicando esse método que nós vemos. Nosso próximo passo é determinar quem é o beta. Para isso, a gente vai usar esse circuito aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Né? Nós vamos abrir do lado de cá, no sentido de desfazer a realimentação, a corrente tem que ser zero, né? E a gente vai aplicar uma tensão VO. E a gente vê quem é a tensão VF. Obviamente que isso é um divisor de tensão, dado por R1 sobre R1 mais R2, substituindo os valores de R1 e R2, isso vai dar aproximadamente 10 elevado a menos 3. E a partir daí a gente pode calcular o AF, né, como sendo VO por VS, né, e vai dar A sobre 1 mais a beta. O 1 mais a beta vai dar 7, né, o A a gente viu que dá 6.000, isso aqui dá 857. Então, se a gente tivesse um amplificador operacional ideal, o nosso ganho de malha fechada, né, seria de 1.000. Seria de 1.000, mas deu 857. Por quê? Porque o ganho de malha aberta não é tão alto, né? E aí, quando o ganho de malha fechada ele é grande, se aproxima do ganho de malha aberta, isso começa a dar diferença no cálculo, né? E também porque a gente fez um cálculo mais levando em consideração agora tinha uma resistência de saída, que idealmente deveria ser nula, e por aí vai. Tinha uma resistência de entrada, que deveria ser infinita, e assim, tudo isso vai contando. Bom, e quem é a resistência de entrada do circuito realimentado? Vai ser a resistência de entrada do amplificador A, multiplicado por 1 mais a beta, né? Quem é a resistência de entrada do amplificador A? Aí a gente vai olhar aqui, ó, e vai ver que é a conexão em série dessas três resistências, RS mais RID mais R1 em paralelo com R2. Substituindo os valores que foram dados lá em cima, isso vai dar 111K. Multiplicado pelo 7, que é o 1 mais a beta, a gente vai ter 777K. E se a gente quiser saber quem é o R1, que é a resistência de malha fechada descontado o RS, é só subtrair dos 10K do RS e a gente vai ter 767K. Tá? Interessante que no Cedra da quarta edição isso está calculado errado, está 739. Deve ter sido um erro de impressão. Bom, e aí vamos para a resistência de saída de malha fechada, que vai ser a resistência de saída do amplificador A dividido por 1 mais a beta. Quem é a resistência de saída do amplificador A? Ora, como é que a gente faz? A gente mata o sinal de entrada, então essa fonte de tensão aqui vai ser zero, né, porque o V1 vai ser igual a zero, né, e a gente olha quem é a resistência vista para aqui. Então a gente vai ver, obviamente, R2 mais R1 em paralelo com RL, em paralelo com RO, que é o que está escrito aqui, né, os três em paralelo. O paralelo dos três vai dar 667, mas aí eu tenho que dividir pelo 1 mais a beta, que é 7. Isso aqui vai dar mais ou menos 95,3 ohms. Só que aí está incluído no paralelo o RL, e a gente precisa descontar, né? Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai obter aproximadamente 100 ohms. E com isso a gente termina o nosso exemplo, tá bom? E aí terminamos também a nossa aula. Obrigado por terem assistido e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais.